Olá, o nosso tema de hoje será bases numéricas, base de numeração, tá? Ou sistemas de numeração. Esse tema ele tem muita relação com a eletrônica digital, porque a eletrônica digital utiliza bases numéricas específicas. Para a gente compreender essas bases numéricas específicas da eletrônica digital, a gente vai fazer uma abordagem prévia da nossa base do nosso dia a dia, que é a base decimal. Então tá aí, bases numéricas. Vamos começar pela base do nosso cotidiano, tá? Tá aí, a base decimal. A base decimal ela recebe essa designação porque ela tem 10 símbolos para representar todo e qualquer número que você queira representar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, os 10 símbolos, 10 algarismos, 10 caracteres, não importa. Eles representam essa base decimal, também conhecida por base 10, tá? Você consegue representar todo e qualquer número. Percebam que os valores absolutos crescem nesse sentido, do 0 ao 9. O 9 é o de maior valor, o 0 é o de menor valor. Tá? Então é uma base da nossa rotina, do nosso dia a dia. Praticamente todas as situações que nos envolvem no dia a dia, essa base decimal. Mas existe, por exemplo, algumas bases que não são decimais que estão relacionadas com o nosso dia a dia. Por exemplo, a base de tempo, tá? Se você pegar os segundos e os minutos, a base deles é 60, não é base 10. Né? E se você pegar a base das horas, ela é 24, também não é base 10. Né? Então são possibilidades que no nosso dia a dia também acontece e a gente nem se dá conta, tá? Mas essas bases de medição de tempo são bases diferentes da base decimal. A base decimal, aqui tem um exemplo, tá? Por exemplo, esse número 543. Como é que a gente consegue chegar a esse valor? Visto que quando você faz a conjugação de mais de um símbolo, você começa a dar valores em função da posição, ou seja, é uma base posicional, tá? O 3 tem um valor absoluto que é ele para o valor dele. E ele vai ter um valor relativo em função da posição dele. A base é 10 e a posição dele é 0. O 4 tem o seu valor absoluto, só que o valor relativo é em função da posição, já que é a base 10 e a posição 1. E o algarismo 5, aqui o símbolo 5, ele tem o seu valor absoluto na base 10, posição 2. Né? Efetuando essas operações, você vai ter 3 vezes 1, você vai ter 4 vezes 10 e 5 vezes 100. Os valores relativos dos algarismos agora eles têm o seu valor alterado em função da posição. Se você somar esses 3 valores aqui, você vai obter o 543 que está lá no início da nosso exemplo. Tá? Essa é a base 10, que é a base da nossa rotina. A gente está já bem calejado e trabalha com ela no dia a dia. Vamos passar para uma outra base, que é a base utilizada na análise do circuito digital. Tá? Só deixa eu pegar aqui.
é essa a base que a gente vai trabalhar aqui na eletrônica digital. A base binária. A base binária, como o próprio nome diz, né, possui apenas duas possibilidades. Dois símbolos, o 0 e o 1. Com esses dois símbolos aqui, você é capaz de representar todo e qualquer algarismo na base binária. Aqui nós colocamos um exemplo de um número qualquer escrito de uma forma binária. Olhando assim, você vai ver esse punhado de 0 e 1, não vai entender muito bem, mas ele tem uma lei de formação, assim como tem lá o que a gente fez anteriormente para a base 10. Percebam que o 1 e o 0, esses dois símbolos, né, que são os símbolos da base binária, eles também são símbolos lá da base decimal. O 1 e o 0 também tem uma representação na base decimal, esses mesmos símbolos. Para a gente diferenciar, normalmente se coloca um 2 aqui, que vai dizer que é a base binária. A base 10, você não precisa colocar nada, que ela já está definida como base 10, mas a base binária você coloca um 2 para dizer que essa representação está feita na base binária. E como que eu chego ao valor que isso aqui representa? A mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou pegar o valor absoluto, vou multiplicar pela base, que agora é 2, elevado à posição. No caso aqui, 0. Vou pegar esse algarismo, o valor absoluto é 0, a base é 2, a posição é 1. Vou pegar este algarismo, o valor é 1, a base é 2 e a posição 2. Mais este algarismo, o valor absoluto é 1, a base é 2 e a posição 3. O valor absoluto aqui é 0, a base é 2 e a posição 4. Finalmente, a posição, não, desculpa, o valor absoluto é 1, a posição é 5, a base 2. Base 2, posição 5. Pronto. Coloquei todos os meus algarismos com seus pesos aqui representados pela posição da base 2. 1 vezes 1, 1. Lembrando que 2 a 0 é 1, né? 0 vezes 2, 0. Desculpa. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. 0 vezes 16, dá 0. 1 vezes 32, 32. Mesma situação do exemplo anterior. Agora eu devo pegar todos esses resultados e fazer a somatória. Tá? 32 mais 8 dá 40, mais 4, 44, mais 1, 45. Ou seja, esse algarismo 45 na base decimal, ele é representado da forma binária como 101101. Possui o mesmo valor em diferentes bases. Tá certo? Essa é a base binária. É a base que nós vamos mais frequentemente utilizar na análise dos circuitos digitais. Além dessa base binária, há também uma outra base muito não tão utilizada quanto a base binária, mas ela é muito utilizada na eletrônica digital, que é a base hexadecimal. Deixa eu pegar para vocês aqui.
esta a base hexadecimal. A base hexadecimal, o hexa quer dizer 6, né? E decimal quer dizer 10. É a base 16. Então a base, recapitulando, a base 10 é a base decimal, ou base 10, a base binária, base 2, a base hexadecimal, base 16. Possui 16 símbolos, o 0 a 9 como na base decimal, e mais 6 símbolos para poder completar os 16 símbolos necessários. E ele utiliza as letras de A até F. Então, os valores absolutos crescem nesse sentido. Né? E para se determinar qual a representação, a gente faz rigorosamente a mesma análise. Tá? É bom colocar aqui agora, ó, 16, apesar de que nenhuma outra base que a gente estudou até o momento tem a letra A e B, né? Apenas a base 16, mas poderia, por exemplo, você ter um número, poderia ter, por exemplo, um número assim, ó, 2, 5, na base 16, sem problema nenhum. Aí você poderia confundir o 2, 5 com a base 10, mas não, quando você coloca o 16 aqui, você define, não, esse 2, 5 é na base 16. Aí ele tem um outro valor, tá? Mas voltando aqui ao exemplo que a gente pegou, o valor absoluto é B. B representa, ó, 0, 9, ó. B representa 10, 11. 11 em decimal. É o valor absoluto. Vezes, a base agora é 16. A posição é 0. Ok. O valor absoluto desse segundo algarismo, 5. A base é, olha a base aqui, 16. A posição é 1. E aqui você tem o último algarismo, A, está aqui. O valor dele é 10 em decimal. Vezes 16 elevado à posição 2. Então vai dar 11 vezes 1, 11. 5 vezes 16, dá 0 vai 3, dá 80. 10 vezes 16 ao quadrado é 256. É isso? 256, 256, mais um 0. 2.560. Só somar isso aqui agora. Faz essa soma. 2.560, 2.640, 2.651. Isso aqui, decimal. Então, o A5B em hexadecimal representa 2.651 em decimal. Basicamente, o mesmo raciocínio que a gente utilizou lá na base decimal para poder determinar o valor, a gente utiliza também para o binário, para o hexadecimal. A diferença é que, como a base é outra, o peso vai mudar em função da base que a gente está utilizando. E uma quarta e última base, que também é objeto do nosso estudo, vou apagar aqui, é a base octal. Como o próprio nome diz, é base 8. Vamos colocar aqui já que o 7, 1, 2, imagine, ele pode ser um número representado na base decimal, pode ser hexadecimal, mas nós vamos dizer que ele é um octal. Então a representação dele é outra. Na mesma análise, olha, vai ter agora 8 símbolos para representar essa base. Para representar todo e qualquer número que você queira, na base octal você vai usar de 0 até 7. O mais valor absoluto maior está aqui, o menor está aqui. Mesma análise. Qual é o valor absoluto? 2. Qual é a base? Agora é 8. A posição? 0. Pronto.
Aqui temos o valor absoluto 1, a base é 8 e a posição é 1. Aqui, o valor absoluto 7, a base é 8 e a posição 2. Fazendo esse cálculo, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 8 dá 8, 7 vezes 64, eu vou ter que pegar a calculadora, um instantinho. Dá 448. 448. Mais 10, fazendo a soma, 458. Ou seja, o algarismo 712 na base 8 representa 458 na base 10. Então aqui nós passamos pela base decimal, a base 10, pela base binária, com os seus dois símbolos possíveis, passamos pela base hexadecimal e passamos pela base octal. Fechamos mais ou menos não, fechamos todas as 4 bases que nos interessavam, e o próximo passo é fazer agora a conversão de uma base para outra. Aqui nós aprendemos a fazer a conversão da base hexadecimal em decimal, octal em decimal, binário em decimal. Vamos nas próximas aulas fazer o processo inverso, tá? Fazer a decimal em hexa, a decimal em binário, a decimal em octal. Até lá, a gente se vê na próxima aula.